Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, sexta-feira, 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. Meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhai a figueira e todas as árvores. Amados irmãos e irmãs, este evangelho belíssimo é importante que o compreendamos bem. A figueira, na época de Jesus, era uma árvore muito importante, inclusive representava a nação israelita juntamente com a videira. A figueira no inverno ficava praticamente seca, perdia todas as folhas e no final do inverno começava a se renovar. O caule começava a se reverdecer juntamente com os ramos e as folhas começavam a brotar. Para o povo judeu, era o sinal de que o verão se aproximava. Então, Jesus pede para que o povo observe a figueira, de modo que, assim como as pessoas eram capazes de prever a proximidade do verão, ao perceber que as figueiras estavam brotando, assim também deveriam observar os acontecimentos ao seu redor. Olhando a história, poderia fazer um paralelo com a segunda vinda do Senhor. Por isso que Jesus diz, vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Quais coisas? As convulsões cósmicas, os sinais nos céus, a fome, as revoluções, as guerras, as destruições, inclusive a destruição do Templo de Jerusalém. Essa parábola, na verdade, é para que nós fiquemos atentos aos sinais dos tempos. O Covid que estamos vivenciando neste momento, é importante que leiamos como um sinal. É importante que estejamos atentos. Tudo o que acontece ao nosso redor é para que nós despertemos. Jesus se utiliza de uma linguagem apocalíptica, até assustadora, era uma linguagem da época, mas é importante que nós saibamos que o Senhor vem de vários modos. Não só através de acontecimentos estrondosos, mas através da passagem do tempo. Se nós olharmos o nosso próprio corpo, vemos claramente sinais da passagem, do tempo. Nós percebemos que nós estamos passando. Nós não somos eternos, como nos deixa bem claro o Evangelho. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquilo que é temporal vai passar. Mas aquilo que é eterno, que é a palavra, que é o próprio Cristo, o Verbo de Deus, permanecerá para sempre. E nós somos convidados, amados irmãos e irmãs, também a observar hoje na história a cristofobia, a apostasia,
a ojeriza de Deus, a recusa de Deus, o próprio pecado que se institucionaliza como um direito do homem, o aborto, por exemplo, nós vemos vários sinais. E, justamente, lendo os sinais da história, é importante que acordemos para a segunda vinda do Senhor. Quando Ele virá? Nosso Senhor não diz o quando, mas o como, ou seja, observando os acontecimentos da vida. Assim como nós observamos a natureza, assim como observamos a figueira brotando e logo associamos ao verão, é importante que, diante dos acontecimentos da vida, da nossa própria história, possamos perceber que o Senhor está se aproximando. É preciso que o cristão tenha numa mão a Bíblia e na outra um jornal. Ou seja, nós precisamos ler os acontecimentos. Se nós não olharmos para a figueira, não vamos compreender os brotos. Ou seja, se nós não olharmos para a figueira, não vamos compreender a história. E a própria história já nos remete para a vinda de Cristo, que é uma visita que bate à porta. Não entrou, mas está próxima. E essa visita se aproxima de forma muito sutil também. Olha o teu corpo, pega uma foto e tu percebes como os teus olhos estão diferentes, como os teus cabelos estão diferentes, como a tua pele está diferente. Você que já passou dos 45 a 50 anos, veja como você passa no tempo. Não é o tempo que passa, somos nós que passamos no tempo. Eu vou terminar essa singela homilia com um poema belíssimo de Cecília Meirelles intitulado Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios e nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Sim, amados irmãos e irmãs, nós podemos olhar para a história do nosso corpo, a mudança do nosso próprio corpo e percebermos que a vinda do Senhor se aproxima. E quando a vinda do Senhor se aproximará? Já está se aproximando. O nosso corpo já está demonstrando que estamos nos aproximando do Senhor. Sim, leiamos a história também, mas não esqueçamos de ler também a nossa própria história, as nossas mudanças, as nossas perdas, as nossas catástrofes, as nossas fomes, as nossas guerras interiores. Tudo isso se externalizam porque, de alguma forma, as vivemos dentro de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.